a nossa eleição de domingo passado. Mas é muito importante que você não perca de vista a big idea, a grande ideia que nós estamos tendo aqui da Escola Bíblica. Nós começamos com interpretação bíblica, nós fizemos um curso de interpretação bíblica aqui. E depois a gente começou com teontologia, estudo do ser de Deus. Depois do estudo do ser de Deus, passamos por antropologia, um pouquinho sobre o estudo dos homens, do ser humano. E aí chegamos em cristologia. Fizemos também uma passagem rápida daqueles pontos mais importantes. E depois nós estamos em eclesiologia, tá? A eclesiologia é o estudo da igreja. Eclésia, igreja, logia, estudo. Então, o estudo da igreja, nós estamos nisso. No estudo da igreja, já vimos algumas coisas importantes, o que é a igreja, a questão da essência da igreja, a identidade da igreja. Nós vimos também algumas coisas sobre o governo da igreja e algumas coisas sobre liderança, porque a gente estava no processo de eleição. Presbíteros e diáconos, lembra-se disso? E tem uma coisa que é muito cara a nós e que nós queríamos trabalhar nessa manhã, que é a questão da disciplina eclesiástica. É sobre isso que nós vamos falar. Se nós já falamos de governo, o próximo passo é dizer que esse governo tem que ser exercido debaixo da autoridade de Cristo, mas também pensando numa disciplina. O que é disciplina? Disciplina tem um nome, às vezes, meio pejorativizado entre nós, que a gente pensa em disciplina apenas como algo punitivo. Não é. A disciplina, às vezes, é instrutiva. Não é? Por exemplo, hoje vocês foram disciplinados. Sabia disso? Como vocês foram disciplinados hoje? Com a exposição da palavra do Senhor. Isso é uma disciplina positiva. Agora, nesse exato momento, vocês também estão sendo disciplinados. Com o quê? Um ensino da palavra do Senhor que vai vir aqui. Então, tudo isso a gente chama de disciplina positiva. Agora, tem um aspecto da disciplina que é uma disciplina negativa. É aquela que combate o pecado, o mal. Se lembra, vocês vão ver texto aqui, que as duas coisas a liderança faz. As duas coisas a liderança faz. Ela disciplina positivamente, mas ela disciplina também negativamente. Vocês têm que entender isso e aprender com isso. É sobre isso que a gente vai ver nessa manhã. Eu queria pedir para que Mateus passasse aí os slides, para que a gente possa ter uma noção melhor disso através da palavra do Senhor. Vamos lá. Não, eu acho que vocês têm que ir para o slide 230. Vai lá embaixo. 230, slide é o número 230, eu tinha colocado isso lá no grupo da mídia, veja se vocês conseguem achar. Então, enquanto eles acham, a definição de disciplina a gente já tem tentado trabalhar aqui, mas eu queria que você abrisse a palavra do Senhor em 1 Coríntios, capítulo 5, verso do 1 ao 5. 1 Coríntios, capítulo 5, verso do 1 ao 5, enquanto eles estão trabalhando ali. Pronto, ótimo, obrigado. 1 Coríntios, capítulo 5, verso do 1 ao 5. Isso, por favor. Silas, ajuda a gente hoje aí. Hoje nós estamos um pouco desfocados do nosso time. Então, por favor. Alguém que achou, você mesmo, Luiz Silas, pode ler 1 Coríntios, capítulo 5, verso 1 ao 5. Geralmente, número 3. 3? Não sei se tem outra. Qual é o nome dele? 3. Aí, veio. Veio? Sou eu. Pronto, agora sim. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade e imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu pai. E contudo andais vós ensoberbecidos e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou? Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor,
é entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Vocês imaginam um caso desse? Vamos pensar comigo um caso desse dentro da nossa igreja, não, Deus no livro. Mas dentro de alguma igreja. Espero em Deus que não. Vocês entenderam o que Silas leu? Tinha um cidadão deitando com a mulher do pai dele. E não só a igreja sabia, mas a fama estava correndo mundo afora, que chegou nos ouvidos do apóstolo Paulo, que estava longe, se não me falha a memória, em Éfeso. Paulo em Éfeso, e a igreja de Corinto tinha um cidadão que estava deitando com a mulher do pai dele. Claro, obviamente não é sua mãe, vocês entendem, né? A mulher do pai dele, é porque certamente ele separou-se da mãe desse cidadão e casou com outra mulher. E esse rapaz estava deitando com a mulher do pai dele. Imagina um negócio desse. E toda a igreja sabendo. Eu me pergunto, o que fazer? Orar apenas? Tem gente que diz assim, a gente precisa orar, pastor, para expurgar o pecado do nosso meio. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tratar pecado não é só com oração. É com disciplina. E a gente é ensinado a fazer isso. Se lembra do maior de todos os ensinos, Mateus o quê? 18. Se teu irmão pecar, vai orar por ele. É isso que Jesus diz? Entra no quarto, ora por ele, mantenha a relação boa com ele. Não fala não, que ele pode ficar bravinho com você. Ele pode até sair da igreja. Você pode até perder o cara. É assim que Jesus disse? Vai até ele, arguir, questiona-o por que ele está fazendo aquilo. Então, meus irmãos, a gente quer fugir de problemas da igreja, tomando os caminhos aparentemente mais fáceis, mas que não resolvem. É isso que o Coríntios estava fazendo. Sabe como é que o Coríntios estava fazendo? Vista escura, pano quente. Sabe como é pano quente? Deixa o pecado começou no meio da igreja, porque a gente não quer perder pessoas, a gente não quer perder dizimista, a gente não quer perder gente, porque a gente precisa tirar uma foto boa para colocar no Instagram e dizer que a nossa igreja está bombando. A gente precisa dessas coisas. Então não vão mexer com o pecado. Pastor, essa é uma área que o senhor devia mexer, você vai perder. A gente vai perder mexendo com isso. Não, meus irmãos. As Escrituras nos ensinam a fazer isso. Cristo nos ensinou a fazer isso. Todos os apóstolos nos ensinaram a fazer isso. O apóstolo Paulo dizendo a mesma coisa. O apóstolo Paulo dizendo o seguinte, olha, eu estou sabendo daqui que essa infâmia que está acontecendo no meio de vocês não é comum no meio dos ímpios. Eu estou preocupado porque nem impiedade. Os ímpios eles não se comportam assim. E a igreja se comporta desse jeito. Então eu quero dizer para vocês notificarem, que vocês notifiquem ele, botem ele para fora, para ver se no último dia a alma dele é resgatada. Entregue ele a Satanás, para ver se no último dia ele é salvo. Então, disciplina eclesiástica, eu queria dizer para vocês que é algo da igreja sim. A gente não pode, é difícil, é dolorido, mas a gente não pode evitar, a gente precisa enfrentar. Então o exercício, o que é a disciplina eclesiástica? O exercício da autoridade de Cristo na igreja, não é de homens. A gente vai se basear para fazer assim, esse processo com o código de disciplina de quem? Meu? Da nossa igreja? Não. Da palavra do Senhor. É Cristo governando a sua igreja. É Cristo que tem que dizer o que é pecado e o que não é pecado. Não sou eu. Então, para quê? Para que se preserve a pureza da doutrina e corrija pecadores. Nós somos pecadores, precisamos de correção. Nossos filhos precisam ser corrigidos e nós, como filhos de Deus, precisamos de correção. A gente precisa de correção o tempo inteiro, em todo o tempo. Tá? Mais um pouco, passa aí, Matheus, por favor, querido. Então, a nossa confissão de fé mostra também isso, não só a Bíblia, mas a palavra de Deus, lógico, e também os nossos símbolos mostram, veja, as censuras eclesiásticas são necessárias para chamar e ganhar para Cristo os irmãos ofensores. Qual é o objetivo? Fazer vergonha à pessoa? Não. A gente disciplina porque a gente quer fazer vergonha a alguém? Não. Porque a gente ama a pessoa. Em primeiro lugar, porque a gente ama.
Segundo, porque a gente quer vê-la em outros caminhos. Não aquele no caminho errado que ela está. E por isso que a gente quer tratar das pessoas. Né? Então, é ganhar para Cristo os irmãos ofensores para impedir que outros pratiquem ofensas semelhantes. Para purgar o velho fermento que poderia corromper a massa inteira. Para vindicar a honra de Cristo e a santa profissão do Evangelho. E para evitar a ira de Deus, a qual com justiça poderia cair sobre a igreja, se ela permitisse que o pacto divino e os seus dele fossem profanados por ofensores notórios, e deve ser outra palavra lá, pecadores, que agora aqui cortou. Então veja só, a ideia é essa, é que a gente faz isso pensando o seguinte: a gente quer ser a casa de Deus, a gente quer ser o corpo de Cristo, a gente precisa caminhar de forma correta. Ah, mas é um bando de pecador. Ok, um bando de pecador, por isso mesmo que a gente precisa uns dos outros, para trabalharmos uns nos outros. Isso é muito importante. Passa aí um pouco, Mateus. Então, vários textos. Mateus 18 é o clássico que eu citei de Jesus. Se teu irmão pecar, vai até ele. Não é? Se ele ouvir, conhece teu irmão. Se ele não ouvir, leva 2 testemunhos. Se ele não ouvir, leva a igreja. Se ele não ouvir a igreja, considera o gentil e publicano. Isso é um processo de disciplina completa. Começa no particular, depois vem para 2 testemunhas, depois vai para o público, que é a igreja, e depois do público, se não há mais jeito, coloca ele para a rua. Não tem como. Por causa de 1 Coríntios 5 também. Gálatas 6:1, Provérbios 15:32 e Hebreus capítulo 12. Você lembra de Hebreus? Hebreus capítulo 12? Deus corrige a quem ama. Então, cuidado com essa coisa. Disciplina é cuidado pastoral, não é punição cruel. Não é porque a gente precisa fazer vergonha a alguém que está pecando. De jeito nenhum. E a gente não quer fazer vergonha a ninguém. A gente quer tratar as pessoas. E a gente quer que elas melhorem. E que assim elas possam crescer em Cristo Jesus. E numa estatura de varão perfeito. Deixa eu caminhar mais um pouco aqui. Cadê, Mateus? Mostra esse outro slide para eu fazer uma parada. Por que a igreja deve exercer a disciplina? Por quê? Primeiro, porque é uma das suas marcas. Você lembra da marca verdadeira da igreja? Tradicionalmente a gente diz: pregação fiel das Escrituras, administração correta dos sacramentos e exercício da disciplina eclesiástica. Então, essas 3 principais marcas da igreja: pregação das Escrituras, ministração correta dos sacramentos e a disciplina eclesiástica. Então, a gente precisa fazer isso para preservar a santidade da igreja. Efésios 5:25-27. Estou passando por esses textos porque eu quero me concentrar em Coríntios. Proteger a comunhão dos santos, 1 Coríntios 5:6, já vou falar. Testemunhar ao mundo. A gente quer que o mundo entenda que a gente aqui não brinca com o pecado, não. A gente quer mandar a mensagem seguinte: gente, aqui a gente não pode ser comparado a qualquer instituição social que aceita qualquer um, que a pessoa venha como está e fique como está. Já viu, né? Venha como está, pode vir, você é bem aceito aqui, ok. Venha como está, mas seja transformado. É isso que a gente quer, que haja uma transformação. E o objetivo, qual é o objetivo principal da disciplina? A restauração do pecador. A gente quer que o pecador melhore. Disciplina impede o avanço do pecado. E é aqui que eu quero trabalhar com o texto de Coríntios. Vamos lá. Eu comecei a trabalhar e dei um salto aqui para a gente colocar na sequência. Imagine que uma igreja tem esse problema e ela resolva negociar com o pecado desse cara. O que vocês acham que vai acontecer? Vamos lá. Quais são as consequências de uma pessoa não ser tratada do seu pecado dentro da igreja e já está ao ponto de que a pessoa lá fora, como o apóstolo Paulo, léguas, milhas de distância muito grande, ele ouviu falar disso. O que vai acontecer interna e externamente? Vamos lá. Leia, por favor, Silas, a continuação, verso 6. O que é que diz? De 1 Coríntios capítulo 5, a gente já viu que Paulo diz: notifica-o aí, entrega ele para Satanás, ou seja, bota ele para fora, para ver se no último dia a alma dele é salva. Ok. Mas por que Paulo está dizendo isso? Verso 6. Não é pouco. Quanto à vossa jactância, não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Vocês estão vendo o que o pecado faz? Paulo está dizendo assim: no dia que vocês tolerar um pecadinho,
No dia que vocês tolerar qualquer coisinha, a massa dessa igreja, a farinha dessa igreja vai ser toda o quê? Contaminada. No dia que a gente não tratar pecado aqui dentro, a gente está dizendo para todos nós e para os nossos jovens que é permitido ele deitar com a mulher do pai. Que é permitido ele viver na vida de promiscuidade. Que é permitido ele viver na vida devassa de encher a cara, dar escândalo. Se nós não marcarmos território, ou seja, não formos firmes com essa questão de disciplina, vai levar essa massa. Contamina tudo. Agora, a disciplina é uma chamada para que a gente viva, né? Mostrando para todo mundo que a gente é mais santo do que os outros? Não. Ou tratando qualquer tipo de pecado como grandioso, e todo pecado é separação contra Deus, mas como o efeito dele fosse danoso, e mais, que a gente tem que anunciar o pecado. Veja, Jesus ensinou o princípio, trata no particular, porque pecado você não faz propaganda dele, você elimina ele no particular. Ah, meus irmãos, quantos pecados já tratamos nesse 1 ano e 6 meses aqui, que os irmãos nem sabem que eles existiram, de pessoas que vocês nem imaginam, que vocês sentam todo domingo do lado, e só eu e Deus que sei. E agora, o conselho da igreja vai saber. Desculpa, Belinho já está sem cabelo, agora vai cair agora a barba, vai cair tudo, porque eu não vou ficar morrendo só por isso mais não. Agora quem? O conselho da igreja que vocês elegeram. Belo não tem cabelo, vai cair a barba. O Anderson, os olhos de vermelho, de verdeado que ele tem, né? Bora ver se vai ficar verdeado. Anderson, os olhos dele. Espero que continue. Porque eu não vou carregar isso mais fora. Eu carreguei até agora, porque era um processo de implantação, obviamente. Mas agora não. Agora tem um conselho aí, meu amigo. Oxi. E vira, dá os teus pulos, meu amigo. Vai dar o teu jeito. Eu não vou morrer com isso, olha. Já deve ter uma computação. Então veja. Mas eu que sei, eu e Deus que sabe dos pecados que a gente tratou aqui. Vocês não têm nem imaginação. E eu não estou fazendo aqui por quê? Porque eu não posso fazer propaganda de pecado, senhoras e senhores. Deus manda a gente tratar onde no particular. Vai até teu irmão, resolve ali. E acabou a parada. A gente não quer fazer de disciplina eclesiástica uma propaganda de pecado, não, para dizer a gente, aqui a gente é sério com o pecado. Aí toda hora a gente anuncia um pecado aqui do público, tá? O nosso que é assim. Não é isso. A palavra de Deus não nos aconselha isso. Pelo contrário, existem princípios de como você faz o processo disciplinar. O primeiro dele, discrição. Vá até teu irmão, resolve entre ele e resolve. Ah, pastor, mas não teve jeito. Eu te chamei de hoje testemunha. Só chama quem tu sabe que não tem a língua maior do que o corpo. Tá certo? Só chama para ser testemunha. De preferência, chama um oficial da igreja. Preferência, chame um oficial da igreja. Para que, olha, depois o pecado daquele irmão que você vai tratar está na rádio fofoca da igreja. Não é? Então, cuidado com isso. Muito cuidado com isso. Depois de discrição, não pode ser uma pena maior do que a ofensa. Já viu o remédio? Se você der na dose mais fraca, não tem efeito. Se der na dose mais forte, você mata. Já não é? Então você tem que ser de acordo, a proporcionalidade é de acordo com a ofensa. A ofensa foi feita em público. O remédio tem que ser aplicado aonde? No público. A ofensa foi feita no particular. O remédio é aplicado aonde? No particular. A ofensa vai vir se tornar pública. Você prevê imediatamente e já diz, isso vai chegar em todo mundo, então é de público que você faz. Então a gente faz de conformidade para que se tenha efeito. Imagina que esse cara, por isso que eu deixei o caso de Corinto em pé, fica sempre ligado desse cara.
Imagina que a gente chama esse cara lá na salinha ali do conselho e diga assim, meu filho, que coisa vergonhosa. Você deitando com a mulher do seu pai, mas você não sabe que isso é pecado, não. Olha, você está suspenso da Santa Ceia por um período de tempo e você está suspenso de todas as atividades que você faz na igreja. Se você é um líder de algum departamento, você está suspenso. Viu? Não faço mais não. Vamos orar com você aqui. Eu pergunto, isso faria algum efeito? Qual é o efeito que faria? Talvez nele, quiser a Deus que nele. Mas como que faz nele? Se quando ele sair da sala, a igreja está olhando para ele do mesmo jeito, olha o miserável que está. Aí, sentado aí louvando. E a igreja não está vendo isso não? O conselho não está vendo isso não, é? Cadê esse pastor dessa igreja? Qual o efeito que desvia para o público? O pecado dele foi no público. Sabe onde ele tem que ser tratado? Daqui. Na frente de toda a igreja. Ei, senhor. O senhor está diante da igreja, para que a igreja saiba que um pouco de fermento leveda toda a massa. Para que a igreja entenda que a gente aqui não briga com o pecado, que a partir de hoje, seu pecado está sendo tratado aqui, não para a gente fazer vergonha em você, mas para que a gente trate você, porque aí a vergonha faz o peso do cara pensar no pecado dele. Ali não tem vergonha, ali é um dos caras que ama ele mesmo, que está abraçando ele mesmo. Mas o anúncio do público faz com que ele tenha um entendimento que o ato dele é gravíssimo, que atingiu aquelas pessoas. Da igreja que ele diz que faz parte, que ele professou fé, que ele disse que tinha pacto conosco. Ele quebrou um pacto com Deus e com a gente. E pode ser ele, pode ser eu. O tratamento tem que ser igual. Pastor Sâmio, o senhor fez isso, isso e isso, publicamente. Então o senhor precisa ser tratado publicamente. Pode ser eu, pode ser qualquer um. O remédio é o mesmo para todo mundo. Não tem distinção. Então entenda. Isso é muito sério. Para que a massa não se perca toda. Para que a igreja não se perca toda. Uma laranja podre no cesto, contamina todo o cesto, um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Então a gente precisa evitar isso. Né? Vai mais um pouco, Mateus, por favor. Etapas da disciplina. Lembre-se, confronto pessoal. Eu já falei muito sobre isso, Mateus 18, para mim é o padrão de processamento como a gente faz. Confronto pessoal, depois com testemunha. Diante da igreja, diz a igreja, exclusão. Pastor, mas exclusão não é pesado demais, não. Botar o cara para fora, pastor. Que amor da bexiga é esse? Que amor é esse que a igreja diz, botar o cara para fora? Veja, a gente não aprendeu isso foi o que disse, não. Foi Cristo que disse. Leva para a igreja. Quem é a igreja? Os corpos de oficiais. Se ele não ouvir a igreja, considera ele o quê? Gentil e publicano. Saiu essas palavras da boca de quem? De Cristo, que amou, que morreu por esse cara. Não foi eu que ensinei isso, não. É Cristo que diz, considere ele gentil e publicano. Bote ele para fora da igreja. Cristo que diz. E o apóstolo Paulo, o que é que diz também nesse caso de Coríntios? Notifica-o e entrega ele a Satanás. Paulo ainda é mais pesado ainda. Paulo diz, entrega ele a Satanás. Para ver se no último dia, veja, sempre com amor. Aí tem amor nisso? Tem, pastor. Tem amor nisso, pastor? Tem. Paulo está dizendo, faz uma ação enérgica desse para ele entender qual é o pecado dele, para que no último dia ele ainda seja salvo. Então, meus queridos, às vezes a gente quer tratar pecado de forma que não vai ser eficaz. Pecado se trata com amor e disciplina. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. A gente não queria que esse fosse o caminho, mas não tem outra forma. Né? Seguir essas etapas evita injustiças, e fere menos. Vai ferir de todo jeito. Um dia que eu não durmo bem é um dia que o conselho se reúne para tratar de disciplina de alguém. Eu nunca durmo bem nesses dias. Porque eu sempre penso, Senhor, eu sou pecador como aquele meu irmão que hoje a gente teve que tratar. Mas se eu não fizer, se o conselho não fizer, quem vai fazer?
somos nós que temos que fazer. É pesado demais, meus irmãos. Vocês têm que orar muito pelo conselho de vocês, porque é pesado. Processos disciplinares são pesadíssimos. E o objetivo não é a gente perder ninguém, é a gente ganhar aquela pessoa. Quando você corrige um filho seu, você quer que ele saia de casa? Você quer que ele faça o quê quando você corrige um filho seu? Que ele mude a atitude. Só isso que você quer. Você não quer botar para fora. Você não quer que ele se afaste de você. Você não quer que a gente deixe de ter carinho, abraço e se beije. A mesma coisa aqui na igreja. A gente não quer perder ninguém por causa de disciplina. A gente quer que as pessoas mudem de atitude. E às vezes é muito difícil isso. Temos que enfrentar esses processos doloridos demais. Mas se a gente seguir o que as Escrituras nos mandam fazer, com confronto pessoal, com testemunhas, porque tem que se estabelecer. Às vezes também tem mentira, né? A gente tem que ter cuidado com isso. Às vezes o cara diz, pastor, eu peguei fulano lá fazendo isso, aquilo outro. Aí a gente já considera aquilo logo como verdade. Não, peraí. Você pegou ele aonde? Cadê as provas? Tem foto? Filmagem? Não aceitamos nenhuma acusação sobre o outro sem que se prove. Porque também tem isso. Não é? Às vezes o cara levanta aí, porque está com raiva do outro. Aí vê o cara passando, ele entrando no carro, veja só como é que é a cena. Entrando no carro, na frente de um bar, o cara entrando no carro e saindo para casa, e o crente, aquele abençoado, viu ele beber, encher a cara e saiu dirigindo, pastor. Só porque ele viu que era na frente de um bar. Agora aquilo não pode ser que o carro quebrou ali na frente. E o cara tinha já chamado o conselho. E que ele agora vai entrar no carro para ir embora para casa. Isso o abençoado não viu. Ele viu a placa do bar e o cara entrando dentro de um carro na frente do bar. Aí ele disse, aquele irmão estava bebendo. Quer dizer, a gente vai aceitar qualquer tipo de denúncia? Não pode. Tem que ter comprovação, tem que ter prova. Eu não aceito denúncia contra ninguém se não tiver prova. A gente não começa o processo contra ninguém se não mostrar que aconteceu. E se você vier com aquela conversa, dizendo assim, pastor, eu quero te dizer, mas não quero que meu nome seja envolvido, não. Então nem me diga. Eu vou ser cúmplice com você. Oxi. Se você me disser, eu vou dizer que você disse. Com todo cuidado, lógico, para não manchar sua imagem. Mas eu tenho que, sabe, dizer de onde eu sou. Eu vou dizer que não um anjo veio e disse. Não. Porque você tem que ter responsabilidade com aquilo que você vai me dizer. E a gente, os crentes, às vezes, ele não quer ter responsabilidade com aquilo que ele afirma. Ele quer simplesmente afirmar. Porque ele acha que tem que afirmar. E depois ele não quer se comprometer. Então, já instruo logo aos senhores e senhoras, a vocês, meus irmãos, vem falar alguma coisa para mim. Se for pecado mesmo, a não ser que você tenha dúvida, quer trocar uma ideia, beleza, mas se for pecado mesmo, e a gente chegar à conclusão que a gente tem que tratar o irmão, eu direi e chamarei você para a gente tratar junto com o irmão. Não vou levar isso para a igreja, para o público, nem nada, mas nós temos que fazer isso. Porque como é que eu começo uma conversa com o irmão? Dizer não, alguém me disse, aí ele diz na minha cara, pastor, o senhor está inventando. Eu fico vendido. Não dá para ser assim, não é? Mais um pouco, Mateus, por favor. Tipos de disciplina. Preventivo, que é o que a gente acabou de dizer. É o que a gente chama de positiva. É o quê? Ensino. Eu estou fazendo o que com vocês? Estou disciplinando vocês hoje. Tanto na pregação quanto no ensino. Isso é disciplina positiva. Catequese, aconselhamento, tudo isso é disciplina positiva. Qual é a disciplina corretiva? A disciplina do pecado público, escândalo, rebeldia. Quais são as censuras que a gente usa? A admoestação. Quando o pecado não se tornou público, é uma coisa que a gente já sabe, a gente geralmente chama a pessoa e dá uma demonstração oficial para ela no conselho. Depois a outra censura, suspensão. Eu gosto de pensar em suspensão, mais de suspender se ele estiver em atividade dentro da igreja, do que propriamente suspender da ceia. Eu tenho um problema com suspensão de ceia. Eu tenho um problema sério. Cultura presbiteriana gosta muito disso, eu não gosto. Toda cultura presbiteriana é de tirar o cara da Santa Ceia. Eu sinceramente não gosto. Não gosto mesmo.
Primeiro que eu não vejo respaldo bíblico para fazer isso. Jesus, quando instituiu a ceia, ele deu a todos os discípulos, inclusive quem? E ele sabia que Judas ia o... Depois, quando o apóstolo Paulo diz assim, eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. E na noite que foi traído, o Senhor tomou o pão, partindo aos discípulos, dizendo, tomai e bebei, esse é meu corpo que é dado por vós. Meu sangue é o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Examine-se, pois, o homem a si mesmo e faça o quê? Sai da ceia? Tome e beba. Não tem respaldo bíblico para essa prática presbiteriana tirar alguém da Santa Ceia. Ceia é a mesa da comunhão com Cristo e com a igreja. Quando eu suspendo o cara de lá, qual é a outra fonte de meio de graça que ele terá para renovar a aliança com Cristo? Então, eu sou presbiteriano, mas ainda tenho uma massa, um pouquinho de massa cinzenta e a cabeça é grande. Dá para pensar um pouco. Então, não é tudo que do presbiterianismo que eu balanço a cabeça, não. Digo o que eu já disse aos meus pares. Agora, o meu presbitério manda fazer isso. Se o meu presbitério mandar, o código de disciplina nosso que ele mandar, eu farei. Porque eu sou submisso às autoridades que estão constituídas sobre mim. Mas nunca gostei dessa ideia de tirar alguém da ceia do Senhor, porque eu não vejo respaldo bíblico para isso. Não vejo. Ah, não, é porque ele tem que sentir mais o pecado dele, que é mais vergonha do que o anúncio público que você já fez. Que é mais tratamento do que a repreensão do conselho. E outra coisa, é um meio de graça, não é? Você não diz que é um meio de graça? Como é que você quer fortalecer o moribundo? Como é que você quer fortalecer o moribundo espiritual, tirando ele do meio de graça? Isso é incoerência na minha cabeça. Não tem lógica. Você reforça o moribundo, deixando ele exposto ao meio de graça. Por isso que a gente diz, você que está disciplinado, venha para o culto. Não falte o culto. Participe do estudo de oração. Participe da Santa Ceia. A gente não diz isso ao disciplinado. Por quê? Porque a gente quer que ele levante de novo. Aí você tira o cara da ceia. E para mim não faz nenhum sentido. Então, essa suspensão que eu estou colocando ali, na minha cabeça, é suspender se ele tem algum cargo administrativo, se ele está na frente de alguém, se ele serve algum ministério da igreja. Tira o cara de lá, deixa ele sentar um pouquinho, para ele repensar o que ele fez, para ele se tratar, para ele ter arrependimento. Aí sim. Mas esse termo suspensão, também no nosso código de disciplina, é pensando em suspensão tirada da ceia do Senhor também. Suspender dos atos. Né? Eu vou liberar para vocês fazerem a pergunta de vocês. Deposição. Deposição é uma disciplina para os oficiais da igreja. Deixa eu dizer. Não é porque eles foram eleitos domingo que eles não podem ser tirados do cargo, não. Eles podem. Se eles pecarem aqui, e for um pecado escandaloso, que traga problemas para a igreja, o conselho pode se reunir e aplicar a disciplina de deposição deles. Inclusive o próprio conselho. E exclusão, vocês já sabem o que é. É aí, colocado para fora na última instância. Então não teve mais jeito. A disciplina de deposição, o cara é deposto do cargo dele, mas ele continua na igreja. A disciplina de suspensão, ele é suspenso, mas continua na igreja. A disciplina de administração, ele é administrado, mas ele continua na igreja. A exclusão é quando não há mais nada a ser feito. Ele é um réu quanto mais. E aí você aplica aquilo que Paulo disse. Notifica o entrega a Satanás para ver se no último dia ele se restabelece. Esse é o processo de exclusão. Né? Disciplinar começa com ensinar bem. Não esqueça. Por isso que a gente tenta tanto caprichar no ensino para que a gente diminua nos casos de disciplina pública. Por que vocês acham que a gente capricha aqui no ensino? Porque a gente gosta de ensinar só? Não, é para que vocês entendam como tem que se comportar e a gente trabalhe menos no processo de disciplina. É o pai que faz a lição de casa com os filhos direitinho. Ele conversa, ele tem um diálogo aberto com o pai, com o filho. O pai e a mãe têm um diálogo aberto, franco com o filho. O pai e a mãe se comunicam como vai tratar os filhos. Então, veja, meninos que precisam de menos correção é aqueles que foram ensinados bem. Você pode ver, menino que é bem ensinado, você não corrige muito ele não.
Aqui, ocular, ele é um menino, né? Ele faz uma coisinha a mais, outra, você olha para ele, calma, cara, vai devagar, ele já se recompõe, porque eles são bem ensinados, bem conversados. Você não precisa aplicar disciplina, muita disciplina, porque já foram bem instruídos. É por isso que a gente capricha no público, capricha na escola bíblica, para que vocês sejam bem instruídos, para que a gente tenha que evitar qualquer tipo de procedimento como esse. Por causa disso. Então, disciplinar começa com ensinar bem. Isso é muito importante, né? Última vez aí, Mateuzinho, por favor, acho que estamos chegando na última coisa. Postura da igreja e dos líderes, sempre com amor, sempre com humildade, sempre com imparcialidade, sempre com muita oração e muita diligência. Presbíteros agem como os pastores e não como juízes. Não esqueça que o ato disciplinar é um ato do conselho da igreja. Quando o Senhor diz assim, leva-o para a igreja, não é a igreja o corpo espiritual de Cristo, né? É a igreja o quê? Instituição. Tanto é o que vocês ligarem na terra será sido ligado nos céus. O que vocês desligarem na terra será sido desligado nos céus. Então, se teu irmão pecar, vai até ele, argumenta ele que só, se ele ouvir, ganha teu irmão. Volta. Se ele não te ouvir, leva 2 testemunhas. Se ele não te ouvir, leva-o para a igreja. Que igreja é aquela? Aquela igreja é a instituição. Quem é que representa a instituição? Quem é a liderança da instituição? O corpo presbiteral. O diaconal auxilia, mas o corpo presbiteral que responde pela igreja. Então é eles que vão exercer o processo de disciplina na igreja. Tanto positivo, que é ensinando, quanto negativo, quando tem algum tipo de processo. Tá bom? Mais um pouquinho. Então sempre com humildade, né? Disciplina tem que ser feita sempre com amor, humildade, e a gente faz isso temendo e tremendo diante de Deus. Parcialidade, com muita oração, com muita diligência. Diligência aqui, essa palavra diligência é para tudo. Para estabelecer a ofensa, para se ela existiu mesmo. Para medir as consequências dessa ofensa. Para a gente não estar tratando qualquer tipo de pecado que a gente podia tratar no particular e deixar aquela bola crescer e virar para público. Tem que ser diligente para tudo. Conhecer muito o background das pessoas, o que está acontecendo por trás, é muito importante para os presbíteros não ficarem medidos. Eles têm que estar no meio da igreja para isso, conversando com as pessoas, para que eles entendam por que aquela pessoa reagiu daquela maneira e ela não fez de outro jeito. Então, diligência é isso. Não é fazer, eu vi fulano fazer. Tá, cara, mas antes de tu emitir qualquer juízo, vai lá no fulano. Cara, você fez isso por quê? O que está acontecendo? Deixa eu entender. Pastor, tive uma semana muito ruim. Negócio sério. Se aquilo não veio para o público, trata do cara lá no particular, seja diligente, acaba com a conversa logo ali, trata o pecado, não deixa essa coisa fermecer para trazer para dentro da igreja e virar aquele tumulto. Né? Resolve lá e acabou. Então, diligência em todos os sentidos, no tratamento, no estabelecimento da ofensa, ver se é ofensa mesmo. Porque o conselho tem que ter muito cuidado, e aqui eu estou ensinando o conselho para nós, para mim também. Muito cuidado, porque às vezes pecado não é preferência de gosto pessoal. Quer dizer, se ele pegou, mas por quê? Por que ele pegou? Não, porque ele tomou uma taça de vinho. Tomar uma taça de vinho, volta aqui. Nas escrituras é o quê, meu irmão? Pecado? Agora você não gosta. É um problema seu. Mas o outro gosta. Entendeu? Você não pode. Agora não, ele estava escândalo, estava bêbado, trêbado, cruzando as pernas, dando escândalo. Isso é pecado. Cuidado para não transformar o que a Bíblia diz que, que não é pecado, você transformar em pecado. E o que é pecado, você diz que não é pecado por causa dos seus gostos pessoais. Isso é muito sério. Então tem que ter cuidado também com isso. Então por isso que eu digo, diligência no estabelecimento da ofensa. Da ofensa. Você tem que entender o seguinte, não, isso aqui é pecado, o que ele fez é pecado mesmo. Eu tenho que comprovar? Tenho. Biblicamente eu provo. Então beleza. Então se estabeleceu uma ofensa. Agora vamos para a censura. A diligência até para se estabelecer a ofensa. O que mais é aí, Mateus, por favor, para a gente encerrar? Disciplina é uma bênção que restaura.
E eu quero dar um testemunho disso. Visa preservar a igreja e glorificar a Cristo. Porque muitos rejeitam a disciplina, como aplicar com mais amor e fidelidade, e precisamos crescer como igreja. Algumas perguntas para a gente pensar aqui, mas eu quero ouvir a pergunta de vocês. Deixa eu dar um testemunho de como a disciplina ela pode restaurar vidas. Eu participei de um processo recentemente, eu conto esse caso, já contei até no conselho, lá em Orlando, e a gente teve que excluir uma pessoa da igreja. Excluir, chegamos ao ponto de excluir. E não tinha jeito. A pessoa não submeteu ao conselho, problemas no casamento. Eu conversei com o Marco, conversei com o outro, o pastor Samuel também, a gente tentou de todas as maneiras. Não vou dizer nomes, porque isso está gravado também, né? Mas a pessoa pediu para sair da igreja, para não enfrentar um processo de exclusão. E depois de um certo tempo, ela viu o tamanho do pecado que ela tinha cometido, nos procurou, pediu perdão, se reconciliou com a sua família. E de uma maneira boa ou ruim ou não, voltou para sua casa e continuou seu casamento tentando se acertar. Isso também foi dito publicamente. Então, a gente precisa entender que disciplina não é, eu não gosto de usar essa expressão, mal necessário, é um negócio triste, né? Mas disciplina é também um procedimento bíblico que a gente tem que aprender a fazer e confiar que Deus vai trazer a restauração para a vida da nossa igreja. É assim que a gente tem que pensar. Bom? Alguém mais não, por favor, agora liberados para a pergunta, se alguém tem, filas para ajudar a gente, só levantar, por favor. Você pergunta assim, baixou o volume? Tá. Era sobre o propósito da disciplina de levar ao arrependimento. O exemplo aqui já foi alinhado, né? Mas assim, que a disciplina corretiva, o objetivo é levar ao arrependimento, né? Não é só fazer o cabo passar vergonha, parou de fazer, mas nunca se arrependeu. Não adianta, né? Sim, claro, absolutamente. Processo de disciplina é restauração do faltoso. Pense nessa frase. Restauração do faltoso. E o faltoso não irá se restaurar se o pecado dele não for apontado, se ele não for se arrepender e ele não buscar os meios de graça para que ele lute contra o pecado dele. É isso que a gente disse aqui. Restauração do faltoso. Quando eu falo de restauração do faltoso, tem um processo todo acontecendo. Ele vê o pecado, enxerga o pecado dele, se arrepende e usa os meios de graça para poder lutar contra aquele pecado. Com certeza. Né? Alguém mais, gente? Alguma pergunta, alguma colocação? Para que a gente possa trabalhar nessa. Juliano. Vamos ouvir a pergunta de Juliano, por favor. Diga lá, Júlio. Eu quero fazer uma observação e fazer uma pergunta também. A observação é aquele versículo que o senhor não leu, né? Lá em Mateus 19, que fala: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei. Mateus 18, 20. Mateus 18, 20. 18, desculpa, 18, 20. Que as pessoas usam fora de contexto. Isso o versículo fala sobre disciplina eclesiástica. Isso. Inclusive, um dos textos que o senhor colocou foi até o 17, o versículo 20. Né? Isso. Ou 18, não sei. Isso. As pessoas confundem muito. Não tem nada a ver com que está reunido no culto, tem pouquinha gente no culto. Não. Onde você estiver sozinho, o Espírito Santo de Deus está. Né? Se tiver um só. Só queria salientar isso aí, pastor. Isso. Não foi citado o texto, mas eu queria, porque muita gente usa esse texto completamente fora de contexto. Fora. E aí eu vou entrar no que eu quero falar. Crentes que usam texto fora do contexto, e aí entram na disciplina eclesiástica, para justificar as suas atitudes, ele sabendo que está errado, ele usa um texto fora de contexto, para adequar o pecado dele. Ele distorce a palavra de Deus para adequar a vida pecaminosa que ele está vivendo ou querendo viver, sem arrependimento, talvez com remorso, mas sem arrependimento. Como lidar com um sujeito desse? Aí é muito boa, Ju. Sua pergunta, vocês entenderam que a proposta de Juliana era reforçar a ideia do texto de 20. Ele me lembrou de uma coisa. Geralmente a gente usava, e usa muito no Brasil, esse texto para reunião de oração, né? Vem 4 pingadas, a gente diz assim: não, meu irmão, fique tranquilo, se tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali estarei, para justificar a pouca frequência da igreja, né? Não tem nada a ver. 2 ou 3 é o conselho da igreja, que vai deliberar
sobre a sua disciplina ou não, e Deus estará ali, com eles, com aqueles irmãos, naquela hora, naquele momento. Isso é texto de disciplina eclesiástica. E a segunda coisa que o Juliano colocou, não tem outro jeito, Ju, aí é ensino, né? É trazer o cara para perto, dizer que ele está justificando o pecado dele de maneira equivocada e provar isso biblicamente, mostrar que ele usou o texto fora de contexto, tá certo? Que ele está se utilizando de passagem bíblica de forma equivocada, tá certo? E tentar ganhá-lo pelo ensino. Eu sei que isso pode desencadear, Juliana, em consequências piores depois. Mas aí a gente tem que acreditar no poder do ensino da palavra e pedir a Deus que não escalone. O que é escalonar? É aumentar, né? Mas se aumentar, aí a gente vai medir as consequências deste ato. Porque eu já vi gente entrar por esse caminho e escalonou. O cara não aceitava a disciplina eclesiástica, não aceitava a disciplina, não, a correção, porque ele interpretava o texto de maneira equivocada e ele dizia que nunca tinha pecado. E foi pior, ele foi escalonando. E aí ele se voltou contra a liderança da igreja, porque estava ensinando de maneira que ele não acreditava. E aí ele começou a fazer um tumulto no meio da igreja contra a liderança da igreja. E aí ele vai criando um motim, rebelião, criando um grupo. Aí é a hora que você tem que chamar o cara e tem que disciplinar, não tem jeito. Porque aí já escalonou, aí já está indo para um outro patamar. Quando ele diz assim, quando ele chega a mim, as coisas já chegaram aqui. Pastor, eu não consigo acreditar nessa questão ainda. Mas eu queria que o senhor me ajudasse. Quando ele chega dessa maneira e a gente ajuda, e o cara ainda não maturou o pensamento teológico, não tem problema nenhum. Isso aí não vai escalonar. Por exemplo, tem gente aqui que eu sei que começou a igreja, espero que não tenha mais, mas com dificuldade de acreditar em batismo infantil. Por que a gente batiza criança? E as pessoas não deixaram absolutamente de fazer parte da nossa igreja. Porque a gente tem que ensinar uma doutrina basilar, né? A gente não entende que não é uma doutrina, vamos dizer assim, que impeça alguém de chegar à salvação. Aí isso é heresia. A heresia é justamente isso. O erro é quando você interpreta alguma coisa errada, mas que não te impede de ter uma comunhão com Cristo, com Deus, e chegar à salvação. Agora, a heresia é quando tira você do propósito de ter um relacionamento com Cristo e salvar-se. Isso aí é heresia, aí está desviando. Então, batismo infantil, muita gente foi recebida aqui sem acreditar nisso. E quando eles chegam para mim e dizem isso, ok, eu trabalho com eles no particular. E geralmente, quando eu explico, a maioria entende. Mas tem outros que dizem assim, pastor, eu acho que eu vou precisar de mais tempo, né? Para maturar isso. Eu digo, vai, calma. E você tem esse tempo. Fica tranquilo. Não tem problema com isso. Aí é beleza. Mas tem gente que não. Que começa a dizer que o pastor e o conselho está com heresia porque está batizando criança. E aí ele começa a fazer um motim dentro da igreja. E aí ele quer fazer documento para levar para o presbitério. Já teve caso desse. Para dizer para o presbitério que o conselho está errado. Veja como a coisa foi escalando. Aí é a hora do conselho chegar e tomar uma decisão firme com essa pessoa. Porque aí ela já está demais, indo demais. Né? Então, isso que o Juliano falou parece um pecadozinho besta, mas ele pode escalonar muito. Interpretar um texto fora do contexto, besteira, pastor, isso aí é bobagem. Não. Eu já vi escalonar e já chegou em situações muito difíceis. Alguém mais, gente? Se não tiver, eu tenho uma outra. Vai, Juju, você está com saudade, porque domingo você não estava aqui, então aproveita. Em relação à doutrina eclesiástica, não é, a pergunta é um pouco mais abrangente. Não está fora do contexto que a gente está falando, mas o senhor acabou de falar aí, pecado um pouco mais brando, pecado. E essa questão do pecado, pecadinho, pecadão, vai continuar e a pergunta vai continuar lá. E essa é a minha pergunta. Para a igreja, a questão doutrinária, existe pecado, pecadinho, pecadão? Quando eu falo assim, eu estou dizendo a questão, por exemplo, é como um crime. O sujeito que roubou a caneta, talvez ele vai prestar serviço comunitário e tal, dependendo do lugar. Mas o sujeito que mata, ele vai ter uma pena maior por causa do crime foi mais grave. Então aí tem um crimezão e um crimezinho. Então existe pecadinho, pecadão, porque se existe uma disciplina eclesiástica e existe, por exemplo, entre aspas, né, punições para isso, que não são punições, são tratamentos, né? Como a gente vai entender isso melhor? Porque, por exemplo, o irmão que
vive fazendo fofoca Sim. do outro lá, e que é uma coisa que Deus abomina, tá ok, mas o cara que adultera, ele vai, vamos dar uns tiros no joelho desse desgraçado, que ele não... As pessoas podem pensar assim, entendeu? Vamos lá. Primeiro, eu não gosto da linguagem pecadinho, pecadão, não existe. Pecado é toda falta de conformidade com a lei de Deus. Isso é pecado. Agora, o que a gente às vezes diz é que existe consequência. Você acabou de dizer, o crime do roubo da caneta e o crime, você usou a mesma palavra, crime do roubo da caneta e o crime de matar o outro. Crime, é crime do mesmo jeito, é pecado do mesmo jeito. Agora, tem alguns pecados que têm consequências maiores do que outros. É verdade. Consequências no particular, né? Que às vezes aquele pecado que alguns de nós praticamos, né? Quando ninguém está vendo. Aquilo é pecado do mesmo jeito. Só que a consequência está vindo mais para a sua vida, de forma particular, do que propriamente para o todo. Mas aquilo é pecado do mesmo jeito. Aquilo é pecado. Então, a gente não diz, a gente diz que é pecado. Então, não existe pecadinho e pecadão. Agora, existem consequências maiores e consequências menores. Para usar a linguagem da nossa confissão de fé, pecados mais odiosos, é assim que a nossa confissão de fé fala, e pecados menos odiosos. Mas todo tipo de pecado merece o ódio de Deus. Essa que é a... Porque tudo isso é falta de... Ele não planejou a gente para pecar. E tudo isso é falta de conformidade com a lei dele. Então, Deus odeia qualquer tipo de pecado nosso. Ponto. Agora, tem uns que vai ter mais consequências e a gente vai ter que tratar mais de forma mais dura, e tem outras que têm menos consequências, que a gente pode até não é deixar de tratar de forma mais proporcional. É por isso que eu disse, depende da ofensa. Aí você tem que usar o critério de proporcionalidade. Se a ofensa é no particular, você faz no particular. Se é no público, você faz no público. Se a ofensa atingiu toda a igreja, você faz diante de toda a igreja. Se a ofensa atingiu 3 pessoas, você chama 3 pessoas e trata ali. Então, é tudo de conformidade com a proporcionalidade da ofensa. Tá, Júlio? Então, eu não acho que isso seja questão de pecadinho e pecadão. É pecado, agora tem consequências maiores, menores, mais odiosas, menos odiosas. Porque talvez... Sim. Fala, tanto. Fala também. É porque talvez possa escandalizar o seu irmão mais fraco, talvez, na fé? Sim. O pecado? Sim, tudo. Veja, todo tipo de pecado devia nos escandalizar. Sim, com certeza. Todo ele. Agora, por exemplo, tem uns que vai impedir os mais novos da fé de avançar. Isso tem uma consequência gravíssima para a igreja. Sim. A gente tem que evitá-los. E tem que tratá-los de forma talvez mais enérgica. Aí sim, porque Jesus disse, ai daqueles que servir de pedra de tropeço para um desses pequeninos. Então Jesus alertou contra isso. Então a gente tem que entender que esse é um tipo de pecado que a gente tem que tratar, principalmente quando está pegando a mente do mais fraco. E eu tenho uma outra Claro, pergunta. por favor, também. Nós todos somos pecadores, pecamos constantemente o tempo Sim. todo. Sim. Porém, eu entendo, uma pergunta, Claro, mas do meu entendimento Claro. recente, né, que eu Claro. pego no primeiro amor. Fica tranquilo. Quando nós pecamos, nós não nos agradamos em pecar. Uhum. Então, eu acabei de pecar e eu vou lá e peço perdão para Deus, porque eu não me agrado em pecar. Uhum. Posso dizer, então, quando uma pessoa ela peca dessa maneira e ela não quer se arrepender, eu posso dizer que ela não tem um coração regenerado em Cristo. Uma das características, boa também, é muito bom ver também de participar, né? Ver você participando, muito bom também. Saber de onde também veio e hoje ela, né, professa a fé em Cristo Jesus, louvado seja o Senhor por isso. Também, uma das características de alguém que nasceu de novo é a incompatibilidade com o pecado. O pecado é um incidente na vida daqueles que nasceram de novo. O pecado não pode ser uma coisa corriqueira na nossa vida. Apesar de fazer parte dessa vida que a gente tem que deixar aqui presente. Entende o que eu estou dizendo? Sim. Então, se alguém se acostumou com o seu pecado, a gente precisa questionar o coração dessa pessoa. O pecado nunca nos pode deixar numa condição confortável. O pecado é para deixar a gente incomodado.
incomodado mesmo. Porque aquilo não é mais da nossa natureza. Aquilo não pertence mais à nova natureza. Mas é daquela natureza, o velho homem. Por isso que as Escrituras mandam a gente mortificar, matar o velho homem no processo de santificação, porque a gente é contra. Então, alguém que está dizendo assim, que está praticando pecado e já está insensível, sabe aquele cara que está insensível? E ele faz já naturalmente. Isso aqui é assim mesmo. E ele não luta contra isso, ele não declara lutar contra isso, ele não sente nenhum incômodo com isso. A gente tem que questionar o coração dessa pessoa mesmo. Se foi regenerado ou não. Uma das características do regenerado é que ele é inconformado com o pecado dele. Ele pega porque não tem jeito, ele está aqui, mas ele odeia, ele luta com todas as forças. Isso é a realidade da nossa vida. Sim, é o processo de santificação isso. Até o último dia. Exatamente. A gente vai ter que ir avançando. É isso mesmo. Tá. Alguém mais, gente? Se não, vamos encerrar por aqui. Então, lembrando para vocês o seguinte: disciplina eclesiástica é uma marca da igreja saudável. Quando você vê alguma igreja por aí não falando de disciplina eclesiástica, não ache que ela é uma igreja boa, ela é uma igreja defeituosa. Por mais gente que ela tenha, por mais famosa que ela seja. Uma igreja boa é uma igreja que preza pela disciplina eclesiástica. Por quê? Sabe por quê? Porque na hora que ela errar, ela não vai bater nas suas costas, porque ela está com medo de perder teu dízimo. Ela vai chegar para você com o amor de Deus, você precisa de correção. Você precisa se corrigir. Isso vai ser uma bênção para a sua vida. Uma bênção para a minha vida. Né? Já passei por alguns processos disciplinares, e eu não tenho vergonha de dizer isso. Eu já passei por alguns processos disciplinares. Eita, pastor, o senhor foi tão disciplinado assim? Não, lembre-se que a disciplina eclesiástica não é só quando é anunciado no público, né? Eu disse, no particular. Muitos pastores meus chegaram e já fizeram isso comigo, e eu louvo a Deus pela vida deles, porque se hoje eu estou nesse caminho que a gente está, é porque eu fui muitas vezes disciplinado da forma positiva, ensinando como é que eu tinha que fazer, e às vezes me corrigindo mesmo. Tive o privilégio de ser cercado de pastores que não tinham nenhum tipo de medo de falar comigo sobre os meus pecados. Isso é uma grande bênção. Foi uma grande bênção para a minha vida. Eles faziam isso com amor, com discrição, né? Isso me ajudou demais. E eu espero que isso aconteça também na sua vida, quando você estiver aqui com a gente, conosco, que a gente possa, juntos, ter essa liberdade de lutar contra os seus pecados e os meus pecados também. Eu também os tenho. Mas sempre pensando na restauração nossa, no bem maior de todos nós. Amém, meus irmãos? Vamos encerrar por aqui. Vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor. E logo após, já vamos orar pelo nosso almoço. Logo após, estaremos participando